Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem? Pastor Alberto aqui, esse é o canal Falando de Graça. Sejam muito bem-vindos e que Deus abençoe grandemente suas vidas. Estamos no propósito de santificação chamado Retorno à Santidade, baseado na Bíblia e no livro escrito por Gregory R. Fritzl. Se você está aqui desde o princípio, meus parabéns, você é um guerreiro, você é um vencedor. Saiba que você não está sozinho. Deus está contigo, o Espírito Santo está te impulsionando e fortalecendo. Existem outras pessoas que estão também caminhando, buscando essa santificação, e esse propósito é um propósito que está no coração de Deus e que foi compartilhado conosco. Você acredita? Se você está firme no propósito, deixe seu comentário aí. Vocês estão comentando menos, né, no vídeo de ontem, muitas pessoas não comentaram. Dê um oi, uma boa noite, uma boa tarde, que seja, para eu saber que você está firme nesse propósito. Se há alguma dificuldade, comenta aí também, nós vamos orar por você, para que as dificuldades sejam vencidas, superadas. Sabe por quê? Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E os desafios que surgem para nós não são para nos parar, pelo contrário, são para validar nossa vitória em Cristo. Então, todo desafio é para dar uma medalha ao vencedor, aquele que superar. Mas nós não somos dos que retrocedem, mas nós somos dos que avançam para a preservação da alma. Estamos falando, durante alguns dias já, se eu não me engano, esse aqui é o 8º vídeo sobre o mesmo tema. A categoria de pecados é o pecado de relacionamentos. Estamos purificando nossos relacionamentos e hoje fechamos esse tema em nome de Jesus. É só fazer uma recapitulação aqui para que nos lembremos de tudo que foi falado. No primeiro dia falamos aqui que nós somos seres relacionais. Deus não nos criou para vivermos sós, Deus nos criou para termos relacionamentos. Falei, inclusive, que Deus nos criou para ter relacionamento em 3 direções: com Ele, com as coisas criadas por Ele e com os outros, com os semelhantes a nós. E também falei sobre esses tipos de relacionamento que se pede para eles. No relacionamento com Deus é pedido amor, submissão, dependência, reverência e temor. Então você pode pontuar esses aspectos aqui do relacionamento com Deus para ver em que nível está o amor, a sua submissão, a sua dependência dele, a sua reverência e o seu temor a ele. Pode pontuar, escrever num caderno, fazer essa lista e fazer prova. Eu amo a Deus mais do que todas as coisas? Minha submissão a Deus é maior do que a minha submissão às minhas vontades ou à vontade de outras pessoas? A minha dependência de Deus é em primeiro lugar a Ele, ou eu vou recorrer primeiro a outras pessoas, as pessoas poderosas, importantes que eu conheço? A minha reverência, eu reconheço que Deus é Senhor de todas as coisas, que Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, e eu honro Ele com a minha vida. E o temor, reconhecer que Deus é um Deus santo e que eu não posso viver uma vida que não seja coerente com a sua santidade. Com a criação, pressupõe-se de nós cuidado, zelo e manutenção. Como está a sua relação com a coisa criada? Você tem administrado bem as coisas que Deus tem colocado na sua mão? Você tem sido um bom cidadão dentro da sociedade? Você tem trabalhado para essa sociedade e para esse mundo que você vive ser um mundo melhor? Isso também é uma coisa que Deus quer que façamos. Com as pessoas eu dividi aqui em 3 aspectos de relacionamentos pessoais. Coloquei familiares, emocionais e de propósito, tá? E os pilares desse relacionamento também conhecer a si mesmo, ter empatia, ser cordial, verdadeiro, transparente, ser ético.
Então, faça uma revisão nisso tudo para saber se nos seus relacionamentos todas essas coisas estão acontecendo, tá? E avançando, né, nós falamos aqui logo depois sobre as ofensas, né? Citei o texto bíblico, quando você vier ao altar oferecer sua oferta ao Senhor e lembrar que alguém tem algo contra você, deixa ali a sua oferta, vá até ele e resolva a questão. Então, o primeiro ponto, né, que abordamos logo depois dessa introdução foi as pessoas que ofendemos, quem nós ofendemos, né? Então, são bagagens, são pesos que às vezes nós carregamos que nos impede de ter um relacionamento com Deus de uma forma mais plena e poderosa. Então, revise isso, peça ao Espírito Santo de Deus que ele te traga à memória pessoas que você ofendeu, vá até eles e resolva a questão, porque segundo o texto bíblico, a tua oferta ela só vai ser aceita depois que você resolver acertar os ponteiros com aqueles que você ofendeu. Também tem as pessoas que nos ofenderam, tá? E a base, né, dessa ministração foi o perdão. Até que ponto nós estamos dispostos a perdoar aqueles que nos ofendem. Lembrando sempre que o perdão que liberamos é o perdão que recebemos. Então, o perdão que recebemos de Deus, ele precisa também ser liberado por nós, porque se não perdoarmos aos homens os seus pecados, também o Senhor nosso Deus não perdoará os nossos pecados. Isso também é bíblico, tá? Então existe uma relação direta entre o perdão que liberamos para as pessoas que nos ofendem e o perdão que Deus libera para nós a partir. Lembrando sempre, eu vou enfatizar de uma forma bem simples para todos aqui. Essas questões nós podemos até carregar, nós podemos até viver com elas sem resolver, mas elas são pesos que a gente carrega e que torna a nossa vida mais difícil. Então, libere essas questões, resolva essas questões para que você tenha livre acesso ao Senhor e para que você seja ministrado pelo Senhor, tenha liberdade para que Ele te ouça, para que você tenha livre acesso à sua santa presença. Falei também sobre os relacionamentos emocionais, amorosos, íntimos e como isso pode afetar a nós. Eu não sei se eu cheguei nesse ponto a falar sobre as alianças que são feitas, né, a partir dos relacionamentos sexuais, mas quando um homem e uma mulher têm relações sexuais que não estão debaixo de uma comunhão com Deus ou de uma aprovação de Deus, essas alianças elas são alianças sem a bênção do Senhor. Elas são chamadas fornicação, promiscuidade, são pecados que Deus não aceita. Então o sexo é um presente de Deus para o casal, mas é para o casal casado, para aqueles que assumem diante de Deus e dos homens um compromisso, porque eles se tornam uma só carne. E aquilo que eles têm, eles compartilham. Então, se um homem ou uma mulher tem uma aliança com as trevas e se relaciona com alguém que é filho de Deus, filha de Deus, aquilo que está no outro vai afetar essa pessoa. Por isso nós vemos tantas pessoas aí que às vezes são até crentes, mas têm uma vida emocional, uma vida sentimental, amorosa, tão deprimente, tão sofrida, simplesmente porque elas fazem concessões e alianças fora da bênção do Senhor. Então, essas questões emocionais, afetivas, precisam também ser postas diante do Senhor, aos pés da cruz,
para que Ele nos dê direções santas para andarmos, né, debaixo da bênção do Senhor. Eu tenho certeza que você quer andar debaixo da bênção do Senhor, quer ter aprovação. O diabo ele ataca o homem, o filho de Deus ou não, quando há uma legalidade. Então, precisamos tirar toda a legalidade das mãos de Satanás e para que quando alguém vier nos acusar, ele tenha que mentir para encontrar alguma coisa contra nós. E a verdade é que nos defende e a santidade, ela também é um escudo para cada um de nós. Entramos e falamos também nos relacionamentos familiares. Se você não viu, pode voltar no vídeo, rever. Você também vai ver que existem papéis determinados, ou existe um padrão determinado por Deus para as famílias serem abençoadas, para terem a bênção do Senhor, para terem harmonia, paz, alegria, prazer. Tudo isso são coisas que Deus dá à família que está seguindo o seu padrão, as suas ordens. Então, você pode também observar, né, Efésios capítulo 5, Paulo ele faz uma abordagem ali completa para pais, maridos, mães, esposas, para filhos, e como os pais devem tratar os filhos, como os filhos devem tratar os pais. Vale a pena também você abrir a carta de Efésios, no capítulo 5, e fazer essa leitura aí, nessa abordagem que Paulo faz, orientando a igreja de Éfeso. Tá bom? Então, esse foi um resumo que nós fizemos. Nós vamos compartilhar o questionário que a gente sempre faz no final, tá? Eu quero aproveitar esse fechamento desse tema para que você faça perguntas, tá? Faça perguntas. Se não me engano, a Maiara, né? A irmã Maiara fez uma pergunta aí quando as ideias, né, de um homem e de uma mulher sendo casal, elas não batem, elas não coincidem, elas divergem, tá? Então, nós temos um padrão bíblico. Nós entendemos que o homem e a mulher são uma só carne e que para que esse casal, essa família, ela tenha a bênção de Deus sobre ela, ela precisa estar dentro do padrão dela. E se tornam uma só carne, mas continuam sendo duas pessoas, o casamento. Então, precisam também convergir nas ideias, convergir nos pensamentos, entendendo que aquela família ali é uma instituição divina e que os dois precisam trabalhar para que ela se fortaleça e tenha, né, tudo que Deus prometeu dar a ela. Então, se uma parte ela cumpre os propósitos e a outra parte não cumpre os seus propósitos, certamente não vai haver harmonia ali. O texto bíblico diz assim, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não tem como andar junto. Se um está remando para um lado, o outro está remando para o outro, muito provavelmente vai ter uma hora que uma parte ou as duas partes vão se cansar e talvez esse barco afunde no meio do mar. Tá? Então, clamemos ao Senhor para que haja transformação, para que as partes, né, de uma família, elas entendam o seu papel e cumpram o seu papel para que a bênção do Senhor esteja sobre aquele lar. E Deus ele está vendo a parte que está cumprindo e Deus sempre vai proteger aquela parte ali. Como eu disse, né, o diabo não tem legalidade para agir sobre a vida dessa pessoa que está alinhada ao padrão bíblico, ao padrão de Deus, tá? Então façam as suas perguntas aí, com certeza eu vou tentar responder. Se eu não souber a resposta, pode ter certeza que eu vou buscar a resposta, eu não vou deixar você sem a resposta.
todos nós, né, também precisamos compreender que somos falhos. A falha faz parte do aprendizado, tá? Então, em algum momento, nós vamos ofender alguém, em algum momento nós vamos ser ofendidos por alguém, em algum momento nossa relação com Deus, ela não vai estar mais perfeita, em algum momento a nossa relação com a criação também não vai estar a mais perfeita. Certamente vão haver momentos em que os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas vão estar altos e baixos, mas se nós estamos com os nossos olhos no Senhor, certamente o Senhor virá e trará, né, a correção sobre todas as coisas. Eu quero, antes de orar, ler um texto bíblico para reflexão, tá? Não quero alongar o vídeo hoje. Hoje vai ser um vídeo mais rápido, espero eu, né? Às vezes eu falo que vai ser rápido e não é. Lá na igreja acontece isso. Às vezes eu subo no altar, no púlpito ali, com a intenção de pregar mais rápido, mas Deus vai usando a gente vai falando e às vezes o tempo corre muito rapidamente. Guardem aí, anotem no seu caderno, se você tiver, Salmo 32. Esse salmo é um salmo lindo, uma composição muito linda de Davi. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é feliz, tá? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Então, nós somos chamados pelo Senhor para a santidade, para viver em santidade. E esse versículo 5, principalmente desse salmo, esse salmo todo é uma composição em que, se você lê-la em espírito, né, pedindo ao Espírito de Deus que ministre sobre você, certamente a simples leitura dela já estará ministrando muita coisa a você. Versículo 5, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste. Então, quando confessamos ao Senhor, o princípio do perdão não é simplesmente eu desejar que eu seja perdoado. Não, o princípio do perdão é confissão, reconhecimento dos erros e confissão. Se alguém não reconhece seus erros e não confessa ao Senhor, e confessar é verbalizar. Tem gente que faz orações assim: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa meus muitos pecados. Mas essa pessoa, será que tem consciência dos seus pecados? Será que ela tem clareza sobre o que ela cometeu que desagradou ao Senhor? Se ela não tem clareza, essa oração, Senhor, perdoa os meus pecados, é uma oração vazia de propósito. Deus vai perguntar: você sabe quais os pecados? Deus sabe, mas Ele quer que você saiba e confesse. Então, se dentro dessa área de relacionamentos
você descobriu nas ministrações, nas suas orações, nas suas devocionais, se o Espírito Santo trouxe alguma coisa à tua memória, corra para corrigir. Não deixe essa carta na mão do diabo para te oprimir. Não permita que pecados fiquem encobertos, porque aquele que encobre suas transgressões não prosperará. E o que as confessa e deixa alcança misericórdia. E nós lemos aqui também nesse Salmo 32, o salmista dizendo de uma maneira clara e poética que pecado encoberto é pecado que não foi perdoado. Então, pode ser que muitos de nós tenhamos pecados que não foram perdoados pelo simples fato de não termos confessado cada um deles. Então, tenha clareza naquilo que é um erro seu. Deus está te aperfeiçoando. Deus não está como um carrasco. Quem acusa é o acusador. Deus não. Deus, ele é o juiz. Mas esse juízo ainda não foi estabelecido. Nós estamos ainda no correr do processo. Nós temos um advogado que intercede por nós e que está intercedendo. E enquanto o juiz não bater o martelo, nós podemos alcançar a liberdade nesse julgamento de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos clamar ao Senhor, vamos falar com Deus. E você faça a sua oração devocional. Tente amanhã lembrar de tudo aquilo que o Espírito Santo ministrou a você, tudo aquilo que Deus está trazendo à tua memória, todas as ações que Deus está dizendo que você precisa fazer. Certamente você vai sair desse lugar secreto muito mais leve, muito mais aliviado e com muito mais força para avançar, para prosseguir, para conquistar, para abençoar os ambientes onde você está. Vamos orar. Senhor Deus, te damos graças, Senhor, pela conclusão de mais um tema. Obrigado, Senhor, porque em todo tempo o Teu Espírito Santo estava conosco, ministrando dentro de nós e fora de nós. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor trouxe à nossa memória. Obrigado, Senhor, pelos despertamentos que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, pelas direções, pela Tua palavra, pela clareza que foi trazida pelo Teu Espírito Santo. Lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra e luz para os nossos caminhos. Então, Senhor, que assim como Davi, nesse Salmo 32, ele confessou os seus pecados, que possamos também, no nosso secreto, no nosso quarto fechado, onde só estamos nós e o Senhor, que possamos, Senhor, ter a coragem de reconhecer os nossos erros e confessá-los diante do Senhor e também pedir que o Senhor nos ajude a corrigi-los. Entendemos, Senhor, que precisamos aliviar dessas bagagens para podermos ter um caminhar mais forte, firme, passos firmes diante do Senhor e das dificuldades do mundo. Ó Deus, capacita-nos, unja-nos, derrama sobre nós, Senhor, mais do Senhor. Mais um pouco hoje, mais um pouco amanhã. Que sejamos cheios, Senhor, cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, toca agora cada um que está orando comigo. Tenha, Senhor, faça uma visitação agora, pessoal, a cada um que está orando comigo. Que eles sintam, Senhor, a Tua presença. Que eles sintam que isso é real. Que eles sintam que o Senhor está nesse negócio. Deus, toca na alma, toca no espírito, toca no corpo, Senhor, dessas pessoas. Dá um sinal a eles, Senhor, de que o Senhor está ouvindo a oração deles. Ó Deus amado, nós clamamos a Ti por isso, em nome de Jesus. Traga o avivamento, Senhor, nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Em nome de Jesus, fiquem na paz. Se Deus permitir, amanhã nos vemos novamente, tá? Curta o vídeo, compartilha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos compartilhar a mensagem. E quando você faz isso, você me ajuda a transmitir essa mensagem a outras pessoas. Não deixe de fazer suas perguntas. Certamente, esses
essas ministrações trouxeram despertamentos a você. Comentem, o seu testemunho certamente pode ajudar outras pessoas. Se alguém aí comentou e você quer dar um conselho, dar uma orientação, falar alguma coisa, nós estamos numa comunidade de pessoas buscando essa santificação, tá? Se você receber uma direção de Deus para comentar sobre o comentário de alguém, faça isso, não se prive disso. Nós somos boca de Deus nessa terra. Amém? Amanhã nos vemos em nome de Jesus.